Senhor Deus, queremos agradecer por esse tempo de aula. Que o Senhor nos abençoe, Pai, com sabedoria. Nos dirija, Pai, aqui nesse ensino. Também ajude nossos irmãos aqui a compreenderem esse assunto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô Lucas, qual é o sobrenome do terceiro ali? É John O terceiro é o John Street. Esse aqui? Ah, sim. John Street. Tá bom. É o famoso John Rua. João da Rua. Tá bom, depois vocês podem olhar quem quiser. Esse aqui, eu confesso que eu achei, particularmente eu gostei bastante. Ele tem até, achei legal que ele tem ao final de cada capítulo uma palavra para mentores, para líderes que estão ajudando outras pessoas, né? Discipulador, pastor, ou pai, é bem legal. Mas por que eu não recomendei? A linguagem dele é bem... Qual que é a palavra? Não, ele é bem... sem papas na língua, bem diretão. Então eu fiquei pensando, talvez para alguns que estão com dificuldade de pornografia, pode ser até um problema. Então eu achei esse aqui o mais, para indicar, né, para um grupo grande de pessoas, esse aqui o mais tranquilo, né? Ele é mais moderado na linguagem, tá bom? Porque é um assunto assim que realmente é delicado, né? Então tem que ter o jeito de falar também pode atrapalhar algumas coisas. Tudo bem? Essa pesquisa do Instituto Whitley, da Universidade de Lincoln, ela fez uma pesquisa com 3.000 pessoas, em 2021, bem recente. Com 3.000 pessoas, sendo elas 48% cristãos, tá? E ela tratou o seguinte: a pornografia tem se tornado um pecado aceitável? Ela foi investigar isso. E quase 1 em cada 3 homens concorda que é aceitável que adolescentes vejam pornografia. Homens concordando que adolescentes vejam pornografia. Metade dos homens e mulheres concorda que ver pornografia é aceitável para adultos. Metade entre homens e mulheres acham que tudo bem adultos verem pornografia. Esse aceitável é entre pessoas comuns ou como liderança de igreja? Você falou que são 48% cristãos. Ela perguntou aceitável para qualquer pessoa, Entendi. seja cristão ou não. Mas dentre os pesquisados, tinha cristãos. Entendi. Tá? Pesquisar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Tá. Nos Estados Unidos, de 2021. Então ela ela parece que ela está entendendo através dessa pesquisa que o pecado da pornografia tem se tornado aceitável, né? Dependendo ali na adolescência tudo bem, porque é uma fase e tal. Adulto já é maduro, então tem tido essa discussão. Essa semana eu vi um artigo de uma revista que não é cristã, um jornal americano, falando assim, falando como se falasse para os chefes ou para as empresas: não demitam pessoas por fazerem pornografia no seu tempo livre. O que aconteceu nos Estados Unidos? Um casal comum, emprego comum, não é cristão, mas no tempo livre deles eles começaram a produzir pornografia. Eles mesmos produzir pornografia. Com eles mesmos, tá? E divulgar isso. E aí eles foram demitidos. Eles tinham cargos bons, tá? Foram demitidos. O jornal está defendendo eles. Então tem, no mundo, tanto cristão ou não, tem havido essa questão. É um pecado aceitável? Tá? E quando eu falo de pornografia, é importante ter essa definição. O que eu estou falando quando eu falo de pornografia? Esse acho que é a primeira aula que eu dei que eu não pude usar imagens, né? É um tema que tem que tomar cuidado para usar imagens, certo? Mas tem uma imagem que eu vou colocar que tem a ver com pornografia, gente. Desculpe. Essa daí. Isso é pornografia? Metade da imagem eu tive que embaçar por precaução. Mas isso é uma cerâmica do povo, eu não sei se
falar de, acho que é povo Moche, do antigo Peru, parece que é antes dos Incas. Isso é pornografia? Uma canequinha? Esse é um simbolismo, né? Uma forma de linguagem que eles tinham para falar sobre pornografia, talvez. Vendo um pouquinho sobre isso, a cultura, eles tinham bastante produção de cerâmicas, de esculturas que remetiam à sexualidade, em geral. Mas eram imagens bem obscenas. Tá? Eu trouxe isso para mostrar que talvez a pornografia não seja só aquilo que a gente tem hoje, que é foto e vídeo explícito de sexo. Tá? A pornografia pode ser muito mais amplo ou mais sutil do que a gente tem hoje. Esse povo, dependendo do uso, da intenção, né, pode ser considerado, sim, pornografia. Eu até embacei, mas a imagem de baixo é um pouquinho mais obsceno do que vocês veem em cima. Em cima é só talvez só um beijo, né? A pornografia ela foi evoluindo com o passar dos anos. A gente tem desenhos das cavernas que já remetem a sexo explícito. Tá? Depois a gente vai ter cerâmicas, esculturas, bem mais obscenas. Até chegar nos livros, em textos, né, em romances eróticos. E aí, mais recente, fotos, revistas pornográficas. Mais recente ainda, a internet. Com a internet o negócio desandou, perdeu o controle total. A gente tem não só foto, mas vídeos cada vez mais realistas. Hoje a gente tem realidade virtual, 3D e tal, que deixa muito mais realista. Até aplicativos, né, de consumo pornográfico. Na verdade, não tão realista. Eu prefiro usar um outro termo nesse caso, fictício, porque ultrapassa a realidade. Bom, é um bom ponto. A gente vai até falar disso. A gente acaba tornando algo real, algo que seria real, né? Mas algo muito mais fantasioso, que não tem nada a ver com a realidade, né? De uma ficção. Um bom ponto. Olha só, a primeira pornografia publicada surgiu em 1524. Era uma gravura, tá? O primeiro desenho ali pornográfico. O primeiro romance erótico, de 1748 na França. A primeira foto pornográfica, 1846. Logo em seguida veio o cinema. Em 1920 surgiu os filmes de bailes. O que era isso? Era exibição de filmes pornográficos em pequenos clubes, os bailes, né? Reunião de homens para ver filmes pornográficos juntos. Desde 1920 já. Com a evolução da tecnologia do vídeo, quem lembra, videocassete, a partir ali do finalzinho dos anos 70 até anos 90, o que o videocassete fez? Ele trouxe o consumo da pornografia para o ambiente privado. Você não precisava mais ir para um clube de homens para ver pornografia. Você podia ver na sua casa. E a internet trouxe essa questão do privado ainda mais. De 1990 até hoje, a internet tornou-se realidade, permitindo acesso anônimo a fotos e vídeos pornográficos. Você não... Antes tinha o videocassete, mas ele tinha que alugar ou comprar um vídeo em algum lugar. Na internet ele tem isso muito mais acessível, de forma anônima, sem ninguém aparentemente ver, saber sobre isso. O Tim Chester, no livro Com Toda a Pureza, ele fala: o que seria considerado pornográfico uma geração atrás tornou-se parte da cultura convencional. Então uma mulher de lingerie, uma geração atrás, talvez fosse pornografia. Hoje ela está estampada numa vitrine de loja. A gente passeando com os filhos, eles acabam vendo. Ou num outdoor, a cidade toda vê. Ô Lucas, a gente foi no shopping há alguns dias e eu fiquei horrorizada com as roupas das mulheres. Os tops estão cada vez mais rendados, cada vez mais parecidos com lingerie.
daquela que a gente usa no íntimo, no secreto, né? E elas estão ensinando por aí, assim, não tem uma blusinha por cima, um coletinho por cima para dizer, opa, apareceu. Não, elas estão colocando e saindo do pessoal. Então tá na... Pra todo mundo ver. Então será que pornografia é somente fotos e vídeos de sexo explícito? Será que pornografia é só nudez? O que quer dizer pornografia? Vamos ver a palavra, tá? A palavra pornografia deriva do grego porne, que é prostituta. Então, prostituta todo mundo sabe o que é. E o grafém é escrever. Então é a escrita da prostituição. Tá? A ciência, a psicologia, especificamente, ela vai definir pornografia como? Essa é uma definição que eu botei no site, que é o maior site de de psicologia. Hoje, Psychology Today, ele fala: pornografia é qualquer material explicitamente sexual, escrito, visual ou de outra forma, destinado a provocar excitação sexual. Tá certo? Sim? Alguma coisa contra? Não necessariamente é só explícito também. Será que o implícito é pornografia também? Será? Nas artes plásticas, na pintura, existe uma separação entre assim, o erótico e o pornográfico para quem estuda desenho mesmo. Porque assim, o pornográfico ele tem um convite tácito. Ele te convida à cena tacitamente. O erótico não. O erótico muitas vezes é só o desfrute da beleza do corpo, das formas do corpo. Isso vale para escultura e pintura em geral, assim, pelo menos do século XV ao século XIX. Foi entendido dentro geral. Assim. Então tem nas artes plásticas que são a exaltação das formas do corpo, das formas da natureza. E elas não têm, você olha para aquela escultura, para aquela pintura, ela não tem um convite. Mas, principalmente no modernismo, pré-modernismo, para o modernismo aqui, século XIX, século XX, essa coisa do convite tácito na figuração começou a ser muito frequente. Mesmo quando é uma pintura mais abstrata, assim, né, com a forma figurativa mais quebrada, né? Então tem essa coisa do convite também, né? Participar da cena. Então veja, a ciência, a psicologia define pornografia como qualquer material explicitamente sexual. E repare, destinado a provocar excitação. Mais ou menos o que você falou, com um convite, né? Será? Será que é isso? Vamos olhar para a Bíblia? 1 Coríntios 6, 18. Alguém pode ler? Alto, por favor. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Mais um, Mateus 15, 19. Alguém pode ler? Porque do coração é que procedem os maus pensamentos, imoralidade sexual. E assim ele vai falando outros pecados, né? Então, a primeira coisa, a Bíblia fala sim de pornografia. Por quê? Quando ele fala imoralidade sexual, qual que é o termo original? Porneia. É a mesma coisa, prostituição. Tá? O que quer dizer? Prostituir o próprio corpo para a concupiscência, o pecado do outro. Entregar-se à relação sexual ilícita. Cometer fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento. Sexo fora do casamento ou sexo de maneira ilícita, ilegítima, qualquer outro. E é um termo muito ligado à idolatria. Adorar ídolos. Tá? Esse termo sempre, porneia, estava ligado à prostituição, ao pecado sexual e também à idolatria. Tá? Alguma das formas de adorar os ídolos pagãos era através do sexo ilícito. Tá? Os
pagãos eles tinham esse hábito. Né? O que mais? Outro versículo, Mateus 5, 28, 29, alguém lê? Eu, porém, lhes digo que qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha aí, aqui Jesus lança uma nova informação para a gente. Qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela onde? No coração. Esse homem realizou adultério físico ali, mas ele realizou no coração. E isso já foi considerado pecado. Certo? Então, a definição que eu proponho para vocês, na verdade é do Tim Chester, um dos livros que a gente tem aqui para essa aula, é a seguinte: pornografia, os nossos propósitos, é qualquer coisa a que recorremos com fins de excitação, satisfação ou fuga sexual. Repare agora, quer ter sido criada para esse fim ou não. Quer tenha sido criada para esse fim ou não. É bem diferente do que a psicologia fala, certo? Quais são as diferenças? Vocês separaram? Primeiro que é qualquer coisa, né? Foi algo que criado para... Exato, qualquer coisa. Pode ser uma foto que não tenha sido criada para ser uma foto pornográfica, ou erótica, enfim. Pode ser uma pessoa na rua, pode ser uma mulher passando, pode ser um homem passando. A pornografia deixa de ser um objeto e ele passa a ser algo pessoal, um pecado que está dentro de nós, e não algo externo a mim que chega a mim. Assim, é algo que está dentro de mim, que às vezes qualquer coisa externa ele aflora. Exatamente. E aí, ó, que a gente recorre com fim de excitação. A gente está buscando a excitação, com o objetivo de se excitar, ou de satisfazer, ou de fugir daquilo. Apps de relacionamento, por exemplo. Fala, então. Apps de relacionamento, por exemplo. Aplicativos, né? Aplicativo de Exato. relacionamento. Muitas pessoas recorrem com fins de excitação. Sim. Exatamente. Às vezes nem é um app, pode ser o Instagram, pode ser o Facebook. São. Mas a pessoa está ali olhando com um fim de excitação. Às vezes passa sem querer, né, na timeline. Às vezes é sem querer. Ele não está olhando, mas aí ele olha e às vezes para olhar. Exato. E olha aqui, ó, quer tenha sido criado para esse fim ou não. Então, é uma outra definição que a gente biblicamente entende, ou passa a entender sobre pornografia, tá? Então, essa aula não é só sobre pornografia, aquela coisa, aquele site proibido, aquela... Não. A gente vai falar um pouquinho mais aqui do nosso coração, da nossa mente, tá? Pode ser uma coisa super banal, comum, mas a pessoa está olhando aquilo com olhares pornográficos, com coração pornográfico. O Tim Chester fala, na maioria das vezes, sim, é um material sexualmente explícito, mas também pode envolver olhar imagens que não têm este fim, ou até despir pessoas com a imaginação. Na primeira vez que eu dei essa aula, perguntaram. Então eu imaginar, fantasiar na minha cabeça, já é um pecado de pornografia? Sim. Despir pessoas com a imaginação. A definição de Jesus, né? Ou fantasiar sobre o sexo. Às vezes você nem precisou de uma outra pessoa para olhar, você simplesmente está fantasiando no seu íntimo ali pensando. Já é um pecado sexual. Tudo bem? Ficou claro? Vamos continuar com as estatísticas. Onde o consumo da pornografia acontece na maioria das vezes hoje? Sem dúvida é a internet. Olha só, 25% das pesquisas totais na internet estão relacionadas à pornografia. 25%. Isso é internet global. Não é mais, né?
12% da internet é pornografia. O que quer dizer? A gente tem 25 milhões de sites pornográficos. O Brasil aparece no 10º lugar no ranking dos países que mais acessam site. Na verdade, o site mais visitado. E isso aqui é chocante. 20% de toda a pornografia na internet envolve crianças. Envolve crianças. E aí a gente já entra na esfera de crime. Não só de pecado, de crime. Por enquanto. Por enquanto. É verdade. Essa é uma outra pesquisa bem recente, do ano passado. O relatório na França constatou que cerca de 90% do conteúdo pornográfico apresenta violência verbal, física e sexual. Não é só sexo, é violência, é abuso sexual, abuso físico, é crime também. E é 90% do conteúdo tem isso. Então, pessoas consumindo não só um sexo, mas um crime sendo acontecido ali, apresentado ali. Tá? Vamos fazer um experimento social com vocês. Essa foto tem 4 pessoas, 2 homens, 2 mulheres, certo? Tem uma pessoa aí que chama Cris. Cris é um apelido que pode ser tanto para homem quanto para mulher. Cris enfrenta dificuldade com pornografia, está lutando contra a pornografia. Quem vocês acham que é o Cris? Palpites? Chutes? Sei lá, acho que o M. O M. É bom que teve a letra, foi sem querer a letra. Vamos ver quem é o Cris? A Cris. É a Cris. 1/3 do consumo de pornografia é de mulher. Ah, só homem que assiste. Só adolescente. 1/3 é mulher. Agora vamos ver mais um experimento. Vamos ver se dá certo esse aqui. A lei serve para homem quanto para mulher, né? Apelido. A lei também tem vício em pornografia, está lutando contra isso, com esse pecado. Quem é a lei? Senhor. Vocês já pescaram a ideia do experimento? Já estou esperto, né? É o Senhor. Nesse livro aqui, o Joy, ele fala de um grupo de senhores de 70 anos, 5 homens de 70 anos na igreja dele, que tem se reunido por ter dificuldade com pornografia. 70 anos. Não é um problema só de adolescentes, só de jovens. É para a vida toda, gente. Eu acho que você vai entrar na parte neurológica aí, né? A pornografia libera dopamina. A dopamina é para aqueles prazeres instantâneos. A pornografia ela é muito rápida. Exatamente. Eu vou falar disso. E ela é viciante igual cair vídeos curtos na internet de 15 segundos que a mãe está ligando. Quem consome pornografia? Olha essa pesquisa, gente. As fontes estão tudo no rodapé, tá? É só não cristão? Ou é só desviado? Só o ímpio que consome pornografia? Essa pesquisa nos Estados Unidos, tá? A maioria das coisas chega nos Estados Unidos. No Brasil tem pouca pesquisa, tá? Infelizmente. 50 mil. Um em cada 7 pastores sêniores nos Estados Unidos, pastores sêniores, são usuários regulares de pornografia. Isso totaliza mais de 50 mil líderes. 43% dos pastores sênior e jovens afirmam ter enfrentado problemas com pornografia no passado. 64% dos homens cristãos e 15% das mulheres cristãs dizem assistir pornografia pelo menos uma vez por mês.
Estamos falando da nossa igreja cristã, nesse sentido, nos Estados Unidos. Esses são os que dizem, né? Porque esse é o tipo de coisa que muita gente jamais vai dizer. Né? É algo muito íntimo, né? Delicado de se tratar. Muita gente acaba mentindo, escondendo, né? O pastor João Bivir tem um curso dele onde ele dá o testemunho que, se não me engano, foram 12 anos que ele foi escravo da pornografia. Ele dá o testemunho dele, né? Ele fez, acho que ele escreveu um livro sobre o assunto, tem um curso também dele, onde ele dá esse testemunho. Eu já vi também um outro testemunho de pastor, e anos atrás teve o testemunho daquele ator Terry Crews. Vocês lembram do Terry Crews? Todo mundo odeia Cristo. Ele falando também, ele lutou anos com vício da pornografia, o casamento quase acabou, né? Se não me engano. Então, não lembro dessa parte, mas eu vi o vídeo dele falando que isso foi bem difícil. Foi bem difícil, né? Acho que ele não chegou a separar, mas o casamento quase. Vamos continuar aqui, ó. 64% dos homens cristãos admitem que veem pornografia pelo menos mensalmente. 32% de homens cristãos entre 18 e 30 anos admitem serem viciados em pornografia. E mais 12% acham que podem ser. 77% dos homens cristãos entre 31 e 49 anos, a gente está falando já de gente mais velha, mais adulta, viram pornografia enquanto estavam no trabalho nos últimos 3 anos. Eu não trouxe, mas 3 meses. 3 meses. Eu não trouxe, mas tem uma pesquisa do estudo da Nielsen mostrando o impacto financeiro da pornografia no mercado de trabalho dos Estados Unidos. É na casa de bilhões. Por quê? Homens que deveriam estar trabalhando estão vendo pornografia. Isso impacta na economia. Nós estivemos com um amigo no final do ano, ele tem uma empresa de TI no ABC, e ele falou que onde mais entra dinheiro na empresa dele é colocando programas para bloquear o acesso a conteúdo acima de 18 anos nas empresas. E ele falou que ele corre o Brasil fazendo isso. E é difícil bloquear porque tem muito conteúdo que entra assim disfarçado, né? Eu lembro que as crianças brincavam com um joguinho na internet do Nintendo, não sei se o cara conhece, mas dependendo de como você escrevia, ou se você errava uma vogal, não sei, uma coisa assim, na hora da busca, ele ia para um site pornográfico, e era um conteúdo infantil, né? Só que você mudava uma vogal, assim, já mudava o destino, sabe? 55% dos homens cristãos casados veem pornografia pelo menos mensalmente. A gente não está falando só de homens solteiros, né? Vocês estão percebendo, não é só o não cristão, não é só o solteiro, não é só o adolescente, não é só o mais jovem, todo mundo. O casado também. 35% dos homens cristãos casados que viam pornografia tiveram um caso extraconjugal. Aí uma das consequências já da pornografia é o adultério, acaba levando ao adultério. Essa aqui eu adiantei para vocês, 1/3 dos espectadores de pornografia são mulheres. Inspira, tem mais, tá? 1/5 dos adolescentes assiste pornografia com frequência. Alguns são viciados, pesquisa com jovens de 14 a 18 anos. E há relação com aumento nos casos de abuso sexual. Tem uma pesquisa também recente, e essa eu vou mostrar também no Brasil, relação pornografia e violência sexual, não na pornografia, violência sexual na sociedade, em geral, tem relação. 36% dos homens afirmaram que a pornografia era a principal forma de aprender sobre sexo. O cara assiste aquilo e o que ele vai entender? Essa é a forma de eu me relacionar sexualmente na minha vida real, no dia a dia, com minha esposa, com minha namorada, enfim. Ele aprende sobre sexo na pornografia. 36% reconheceu isso, mas na verdade
Quando a pessoa está consumindo pornografia, ela já está tendo um ensino, né? Uma didática sobre sexualidade, querendo ela ou não. Quando que se consome pornografia? É no calar da noite, quando ninguém está vendo, certo? Olha isso. 70% do tráfico de pornografia na internet ocorre entre 9 da manhã e 5 da tarde. 70% do tráfico. Não é no calar da noite. Por isso que as empresas pagam. Exatamente. E por isso o senhor mencionou. No Brasil, Lucas, você trouxe informação? Trouxe. Não tem tantas, né? Mas ó, uma matéria recente do G1 de 2018. 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia. 76% são homens. Perguntado, por que você consome pornografia? Os principais motivadores são sentir prazer livre e individual. Prazer individual, né? Liberdade no prazer. Segundo, é uma válvula de escape em casos de desilusão, solidão ou carência. Ok? Um estudo de 2022 da USP, Medicina da USP, mostrou que no Brasil se começa a consumir pornografia na adolescência, aos 12 anos. A minha esposa Júlia, ela falou que uma pesquisa que ela viu mostrou que era já para 8 anos. Uma outra pesquisa mostrou essa média caindo para 8 anos. Eu não duvido, não. Né? Vocês acham que eu não duvido, não? É um estudo. Esse aqui também é chocante, gente. Em um estudo, dados agregados de 400 milhões de pesquisas na web revelou que o termo mais popular relacionado a buscas sexuais era jovem. O que quer dizer isso? Analisar os dados de pesquisa em relação a sexo, a pornografia. Qual que era o segundo termo relacionado ao sexo e pornografia? Jovem. Isso quer dizer o quê? Pornografia infantil. Um dos termos mais pesquisados no popular site Pornhub é adolescente. Esse termo permaneceu entre os 10 primeiros por 6 anos. Então não é só a pornografia, adultos, cenas de adultos, não. Cenas de adolescentes, sexo com adolescente, com crianças. Tá. Olha essa matéria da Folha, 2023. Denúncias de pornografia infantil na internet crescem 70%. Até um debate semântico aqui que pornografia infantil não deveria ser o termo certo. Porque é um crime. Então seria um abuso sexual infantil. Então pessoas estão consumindo cenas de abuso sexual infantil, não de pornografia infantil. E as denúncias cresceram em 70%. Vamos continuar. Então é um pecado inofensivo, como a gente falou, é um pecado aceitável. Adolescentes podem consumir tranquilamente, uma fase de descoberta deles, é momentâneo. Mas adultos casados podem consumir, é a esfera individual deles. É um pecado aceitável, inofensivo. Alguns vão falar, são apenas alguns adultos que consentem. Agora falando de quem produz a pornografia, né? São adultos ali produzindo pornografia, fazendo o que querem com seus próprios corpos. Eles decidiram fazer aquilo, deixa eles. Será? Já está tendo no nosso governo um debate. Quando eu dei essa aula em dezembro, ia ter essa comissão no Senado sobre o vício em pornografia. Já está se tornando algo de problema social, de ordem social. Anos atrás, esse biólogo, cientista Gary Wilson escreveu esse livro, O Seu Cérebro na Pornografia. Já tem versão traduzida em português e começou a ter o debate acadêmico, científico sobre o impacto da pornografia para o cérebro. E eles acharam conclusões assim impressionantes
que a gente vai ver depois do intervalo. Vamos voltando então. Eu fiquei de passar... Vou passar um vídeo para vocês agora sobre esse assunto, né, do impacto do vício da pornografia para o cérebro. Cada vez mais tem tido pesquisas nisso. Vocês podem achar bastante coisa boa no YouTube, na internet sobre esse assunto. Cristãos, né, falando sobre esse assunto. O Jeff me falou sobre o Jonathan Leôncio. Isso. É um pastor que trata sobre isso também, né? Isso, psiquiatra, ele trata sobre emoções e ele coloca os problemas da pornografia relacionados à depressão, ansiedade e assim por diante. Bom, Jonathan Leôncio. Certo? Isso. Eu trouxe aqui um psiquiatra que vai falar um pouquinho sobre isso também. A neurociência nos últimos anos ela vem estudando, certo, como que a pornografia ela funciona no cérebro humano. Então, através de uma série de tomografias, sugiro aqui que vocês procurem pelo Gary Wilson, que é um biólogo, inclusive, um neurocientista, ele é falecido agora, ano passado. E o Gary Wilson escreveu um livro muito famoso chamado Your Brain on Porn. E nesse livro ele reúne ali uma série de estudos, uma série de, enfim, né, pesquisas, mostrando como que a pornografia afeta o sistema límbico cerebral. Vamos resumir aqui basicamente para o pessoal de casa entender. A gente tem um neurotransmissor chamado dopamina, né? Todo mundo sabe que a dopamina, né, quando a gente come uma coisa gostosa, e que a gente tem ali dopamina entrando no nosso cérebro. Exercício, né? Físico. Exercício sente físico. Prazer. Você sente prazer, né, quando você, sei lá, come uma comida muito saborosa. Você tem o quê? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. Quando, sei lá, você encontra um amigo que há muito tempo você não via, e aí você dá um abraço, você fica feliz, né? Quer dizer, essa sensação de prazer, de alegria mesmo de estar com o amigo, é o que? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. O que acontece? A atividade sexual humana é uma das atividades que mais dão dopamina para o cérebro. Quer dizer, a atividade sexual, ela é, das atividades humanas, talvez a mais prazerosa. O que acontece na pornografia? O que a neurociência descobriu? A neurociência descobriu que a pornografia, quando o sujeito vai lá e ele consome pornografia, ele tem um disparo de dopamina muito alto. Muito mais alto do que ele teria numa relação sexual normal. Ou seja, quando o sujeito ele vai para um vídeo pornográfico, certo? E ele encontra prazer naquilo, o que está acontecendo ali? O cérebro dele está sendo estimulado visualmente, auditivamente, está sendo hiperestimulado. Isso provoca o quê? Um disparo de dopamina numa quantidade sobrenatural, sobre-humana. Então vamos pensar, numa relação sexual normal, certo? Ou até num prazer cotidiano, em números simbólicos aqui, vamos imaginar que o sujeito ele tem ali um tiro de dopamina de 30 bolinhas de dopamina do neurônio A, certo? Que se encontram aqui depois no neurônio B. Você tem 30 de dopamina passando do A para o B. Quando ele vai assistir pornografia, ele tem ali 600 de dopamina. Nossa, ele sai da realidade. É tipo isso. É a mesma coisa que acontece com o sujeito que usa cocaína. O sujeito que usa cocaína, por que aquilo é muito prazeroso? Então, o vício sobrevive da novidade em busca daquela sensação. Isso eu já vi, eu preciso ver isso aqui. Isso eu já vi, eu preciso ver isso aqui. E cara, sabe qual é o termo mais procurado no site de pornografia? Novinha. É mesmo? Novinha. Você sabe o mais novinha, mais novinha, mais novinha, mais novinha. Cara, o que nós estamos nutrindo com a indústria da pornografia? Pedofilia. Meu Deus. Cara, por isso que eu penso que chegou um momento, cara, da igreja se levantar para dizer: nós lutaremos essa batalha. E não é lutar contra quem consome a pornografia, que é vítima desse sistema. Cara, não, nós vamos ajudar essas pessoas. Porque nós vamos fortalecer as pessoas, nós vamos dar ferramentas para elas, nós vamos tratar delas, nós vamos ajudá-las, mas nós vamos acabar com a pornografia, cara. Ô Lucas, ele é o Jonathan Leôncio. Não sabia. O do último vídeo. Isso, um é o Jonathan Leôncio e o outro é o pastor do Jesus Colton. Certo. Deixa eu só voltar aqui, gente. Então, no primeiro vídeo, falando da questão do impacto, vocês viram a questão da dopamina, que acaba
trazendo uma imagem ali, uma sensação de sexo que não é real, né? É fantasioso, é algo muito além do que a realidade sexual na prática entre um casal casado vai oferecer. Por isso que é um vício, por isso que é considerado um vício mesmo pela ciência, pela saúde, tá? E no segundo vídeo, que eu acabei falando para vocês, mas é aquela questão da procura pelos termos jovem, adolescente, ele fala novinha, relacionado à pornografia na internet. Isso é pedofilia, isso é crime. E a fala dele no final sobre a igreja é um pouquinho do que eu quero que vocês se atentem hoje também. Que a gente tem que, não só quando falar desse assunto, pensar, mas eu não tenho esse problema, não tenho essa dificuldade, esse assunto não é para mim. Não, seus próximos têm esse problema. Seu amigo, sua amiga pode ter esse problema. Seu filho, sua filha pode ter esse problema. A gente tem que se ajudar mutuamente, suportar nessa questão. É um problema que a igreja tem que se atentar realmente. Algum comentário sobre esses vídeos? Lucas, eu vi uma pesquisa devido ao aumento do número de estupros no Nepal. As autoridades lá estão meio que barrando, bloqueando, meio que extirpando assim, os servidores que vêm para colocar na internet. Alguns países assim, no Oriente Médio já se mobilizam para meio que cortar até a raiz. Aquela relação que a gente falou, né, da violência sexual na prática e a pornografia. Tá. Esse papel que 3 pessoas receberam, guarda aí que já eu vou falar, tá bom? Peguei vocês de surpresa aí, né? Mas vamos continuar. 10 e 28, acho que dá tempo. A gente tem falado das estatísticas, eu acho que vocês estão percebendo a gravidade, né, do assunto, da profundidade desse assunto. Mais uma questão sobre isso, mas que é fundamental, é de que a pornografia ela está relacionada a uma indústria, que a gente chama de indústria sexual, indústria pornografia. Ou seja, ela é uma parte de um sistema. Quando o adolescente, quando o jovem, quando o adulto ele entra lá para consumir, ele é uma pecinha de um sistema todo engendrado, com pessoas não cristãs, pessoas do mundo produzindo aquilo, pensando aquilo, tá? Não tem nada de inocente ou não tem nada de natural, mal planejado. Não, tem planejamento nesse sistema, tá? Bem arquitetado, exato. E aí a própria Nações Unidas fala do tráfico sexual e da relação da pornografia com o tráfico sexual. O tráfico sexual movimenta 32 bilhões de dólares por ano. E qual que é a relação? A pornografia, ela gera demanda do tráfico sexual. Um pouquinho do que você falou também. Ela gera demanda. Gente que consome tem demanda por tráfico sexual. Que ele quer sair do que ele está assistindo somente para praticar, consumir um sexo ilícito ali fora. E aí precisa de gente. O tráfico sexual traz essa oferta para ele. Segundo. A ponto de não ser mais ilícito. Exato, a gente considera ilícito, né? Mas eles não. Só um adendo aí. Aqui no Brasil, ali na região do Nordeste, eu acredito que não só lá, mas acredito que no Brasil inteiro já, que virou uma coisa já endêmica, né? Podemos dizer aí que já não é necessário mais o tráfico sexual, porque existe o turismo sexual, né? Sim. É só isso. E no Nordeste é bem forte, né? No Nordeste que é bem fala. Exato. Não precisa mais de traficar ninguém. Eles já vêm para cá. Sim. Os consumidores vêm, né? Os consumidores já vêm. Exato. Se
Você viu o escândalo sexual que está rolando nos Estados Unidos, de uma ilha que eles têm ou tinham, que levava adolescentes, principalmente moças, para lá, e tem muita gente influente envolvida nisso. Isso, como é o nome do ator lá? A lista do Jeffrey Epstein, que ele já morreu. Foi preso e morreu, acho que em 2020. Mas nessa lista tem lá Bill Clinton, tem o príncipe Andrew, né, que eles iam para essa ilha, né? Eles iam para essa ilha, e nessa ilha tinham o quê? Meninas de 14 a 17 anos. E eles ainda mandavam uma preferência para esse cara, que era o empresário, o Jeffrey Epstein. Meninas de 14. O Kevin Spacey, o ator lá, tá no meio disso daí, e aí mostra que pessoas que estão relacionadas ao Kevin Spacey, que estavam delatando eles, estão morrendo. Assim, é um negócio bem absurdo. Não conhecia. Você vê essa lista? Não. Nossa, a lista é enorme. Eles Estão estão soltando aos poucos os tem nomes. Gente para essa ilha para Michael Jackson, tem entrando. Então é coisa antiga, né? É, que você imaginar. A Oprah Winfrey também, a Oprah, aquela Ellen DeGeneres também, mulheres também na lista. Que absurdo. É por isso que é difícil se acabar, porque tem muita gente influente, gente poderosa que encabeça o uso dessas práticas. Sim. Foi até um dos motivos que eles comentaram, por que aquele filme Sons do Silêncio, Som da Liberdade foi tão criticado por Hollywood. Porque muitos dos atores de Hollywood estão envolvidos com o tráfico de menores. Tráfico sexual de menores, exato. Mais um dado aí, 60% a 80% das mulheres envolvidas na indústria do sexo, ou seja, seja a prostituta, mas seja quem está gravando vídeos ou fotos, são sobreviventes adultas de abuso sexual. Então, são mulheres que já foram abusadas na infância, na adolescência e acabaram indo por esse caminho, né, de produção de conteúdo pornográfico. Eu achei essa matéria da Exame, o lado obscuro e violento da indústria pornô no Japão. Eu vi que é bem forte lá. Eu trouxe um testemunho de uma moça que entrou nessa indústria. Ela fala assim: pensei que era a oportunidade para realizar o meu sonho. Qual que era o sonho dela? Ela queria ser artista na da música, coisas assim. E ela foi procurar uma agência, pessoas ali que iam ajudar ela, agenciar ela para esse caminho seja da música, seja para ser modelo, tá? E ela fala: o pesadelo começou com uma entrevista em uma sessão de fotos sem roupa, na promessa de que só teria que posar assim apenas uma vez. A agência de modelos, então, a convidou para outra sessão de fotos e filmagens. Então, veja, ela queria promover lá a arte dela, ela queria ser modelo, artista, então ela procurou essa agência. Ela não queria fazer coisas pornográficas. Lá, ela se viu cercada de homens e pressionada a aceitar rodar cenas quentes, pelas quais depois recebeu um pagamento ínfimo. Ela foi abusada, ela foi cercada de homens, e esse material produzido é enviado para sites pornográficos. O próprio testemunho já é uma pornografia. Ela fala: tudo aconteceu muito rápido. Quando me recusava a fazer alguma coisa, eles diziam que essa era a melhor forma de começar uma carreira musical. E insistiam até eu aceitar. Até eu ceder. Então veja como o sistema funciona. Tá? É muito mais grave, muito mais pesado do que a gente imagina. A pornografia sequestra a sexualidade das crianças. Há evidências de que a prevalência de pornografia na vida de muitas crianças é muito mais significativa do que os adultos percebem. Ela afeta o desenvolvimento sexual como um todo na vida dela. Eu não vou mostrar por conta do tempo, mas na internet tem também, no YouTube tem esse depoimento do Bruno. O Bruno é o vocalista da banda Morada, uma banda gospel. E ele contando: eu fui sexualizado muito cedo. Resumindo o testemunho dele, ele fala, ele é de família cristã, sempre foi orientado, os pais e tal, mas teve um dia
estava tendo reunião de oração na casa dele, mas as crianças estavam sozinhas no quarto. E ali, outros amiguinhos para ele mostraram vídeos pornográficos. E ele começou essa iniciação sexual depravada na vida dele. Ele teve dificuldade por anos para se livrar desse vício. Então veja, é um perigo muito sutil, presente, constantemente. A gente como pai tem que estar muito atento em relação a isso. Essa indústria pornográfica, ela envolve um comércio mundial de sexo, ela cria demanda de exploração, distorce a sexualidade, explora vítimas, e ela normaliza a degradação de mulheres e de crianças. Por isso que eu quero que vocês guardem, pornografia não é uma decisão, não é um pecado somente íntimo, somente do meu coração, meu mental, eu comigo mesmo. Não. Ela é muito mais do que uma decisão privada, individual. Ela está fazendo parte dessa indústria, desse sistema demoníaco, criminoso, que afeta muitas pessoas. Ok? Tem esperança para tudo isso, gente? Tem esperança? A gente vai para uma segunda parte final aqui da aula. A gente falou da mentira, né, ou da fraude da pornografia. A gente tem que falar do prazer da pureza sexual. Gênesis 2, 24, 25. Peraí. Deixa eu voltar com os papeizinhos, senão eu esqueço, né? Tem 3 papeizinhos. Esses papéis têm testemunhos, tá? De cristãos que eu encontrei nos livros que eu li sobre esse assunto. Quem está com o testemunho 1 pode ler em voz alta. Foi na universidade que as coisas pioraram. Eu tinha meu próprio quarto com uma conexão rápida à internet, então não havia nada que me impedisse. Aos 17 anos tornei-me cristão e o vício começou a enfraquecer. Por alguns anos ele praticamente não tinha efeito sobre mim. No entanto, com o acesso à internet, voltou a se tornar um problema. Desde então, eu acessava a pornografia quase diariamente. Quando a internet chegou, a faculdade de teologia que eu cursava, fiquei como uma criança em uma loja de doces sem os pais por perto. Ande pelo Espírito e nunca satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16. Então esse testemunho é uma forma aí para vocês entenderem de como esse pecado funciona, né? De como pode atingir jovens, né? De que maneira atinge jovens. Gênesis 2, 24, 25 diz: Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Homem e mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Logo no comecinho da Bíblia, a gente vê elementos da sexualidade. O homem se tornando um com a mulher dele. E eles nus. Olha a questão da nudez aqui. Mas eles não tinham vergonha. O que a gente entende, o que a teologia tem entendido sobre isso? Deus criou o sexo. Tá? Deus criou a sexualidade. Não é algo sujo. Não é algo à parte do nosso corpo, ou à parte de Deus. Pelo contrário, Deus, quando nos criou, já imputou a sexualidade em nós. Faz parte do plano dele. Sexo e prazer são criações de Deus. Mas o que? Como tudo que Deus criou, tem um padrão para ser realizado, para ser estabelecido. Mas veja que o sexo é criado, o prazer também é criado por Deus. Olha lá em Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o seu manancial. Alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa, gazela graciosa. Que os seios dela saciem você, em todo tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. O que a gente vê aqui? Prazer. Prazer sexual, certo? E é bíblico. Está na Bíblia. Deus falando. Casal, casado, homem e mulher, tenham prazer na sexualidade. Tenham prazer no relacionamento sexual de vocês.
Isso não é vergonhoso, isso não é pecaminoso, de modo algum. Tá? Mas quem é solteiro ainda tem que entender, esse prazer sexual tem um momento certo para ser vivido, desfrutado. Mais um, eu acho que o livro mais emblemático sobre esse assunto é Cântico dos Cânticos, certo? Um excerto dele, assim, que tem vários trechos que vão falar sobre o sexo, mas esse aqui fala assim: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. É lógico que a linguagem dele, a gente não vai entrar muito aqui, mas a linguagem toda do livro é cheia de simbolismos, metáforas, né? Tem a questão do jardim e tal. Mas tenta olhar, lendo esse livro, olhar com os olhos assim, de um casal em sua intimidade sexual. Tá? E aí você vai ver que Deus está mostrando, o casal tem que desfrutar dessa intimidade. Tem que ter esse prazer. Então a gente viu até agora toda essa fraude, essa mentira da pornografia, gente querendo prazer através de algo tão fictício, tão mentiroso, quando na verdade Deus falou: ó, eu vou dar prazer para vocês vão ter prazer, mas é dessa forma, um homem e uma mulher casados, vocês vão ter um prazer muito melhor do que vocês poderiam buscar dessa maneira. Alguma dúvida? Comentários? Vai trazer mais benefícios do que malefícios. Com certeza. O alimento é um prazer, sim ou não. Todo mundo come 3 vezes por dia, pelo menos. Mas se você comer demais e erroneamente, isso te mata. Te leva ao hospital, te deixa obeso, te mata. O sexo, naturalmente, que Deus coloca, é prazeroso e equilibrado. Você entra no mundo da pornografia, você entra no mundo... Por isso, suicídio, depressão, porque você não atinge aquilo que a sua mente imaginou que era possível, embora tenha dopamina. Mas, na prática, aquilo que você imaginou não existe. O senhor disse que é irreal. E daí, isso vai gerar depressão, vai gerar até suicídio. Exato. Eu não trouxe, mas tem um dado sobre suicídios entre atores pornôs. É gigantesco. E eu achei curioso, e na pesquisa não explicou, mas o suicídio é maior entre os homens, entre os atores, mesmo do que as atrizes. É chocante também. Só complementando esse dado do suicídio, se eu não me engano, o país que tem o maior índice é o Japão, né? E ele está correlativo também com esse fato de pornografia, né? Isso é muito alto lá também. Também, né? Sim. Gente, caso vocês estejam com frio, eu estou um pouquinho, vocês ficam à vontade aqui, tá? Mas eu não vou... Não, eu aguento. Mas quem tiver aí... quem está com o testemunho 2, pode ler, por favor, em voz alta? Comecei a olhar nudez pelo Google, mas ao longo do ano seguinte fiquei cada vez mais viciado. As fotos não eram suficientes, então procurei videoclipes para assistir. Tornou-se cada vez mais difícil satisfazer meu desejo e eu procurava algo diferente, frequentemente buscando pornografia com atores do mesmo sexo. Sexo não consensual ou até ocasionalmente pedofilia. A Bíblia traz, né, onde pelo Espírito nunca satisfarão os desejos da carne. Aí mostrando um testemunho, mostrando da degradação, né? A evolução para pior do vício, né? Foi chegando ali a homossexualismo até a pedofilia. Tá? Esses testemunhos estão nos livros e são de cristãos, tá? Em alguns casos são de pastores. É muito forte. Gente, a gente vai entrar numa parte aqui da aula que a gente vai começar a tratar sobre como lutar, né, contra esse pecado, né? A gente viu toda a mentira dele, a gente viu o valor que Deus dá à pureza sexual. A gente vai falar como lutar contra isso. Todo dia o cristão acorda, está em meio a uma batalha. Gálatas 5,17 fala que a nossa carne luta contra o Espírito. O Espírito luta contra a nossa carne. São opostos entre si. Existe a tentação sexual.
seja de ver pornografia, seja de se masturbar. Existe a promessa de prazer através disso. Vou alcançar um prazer, uma satisfação da minha carência, ou estou entediado, ou até em alguns casos a pessoa busca esse prazer como forma de recompensa por ter feito algo bom. Tem testemunhos de pastores que caem na pornografia e na masturbação justamente após picos de momentos assim, em que ele pregou muito bem, ou que ele participou de um congresso, uma conferência, momentos que seriam um auge ali, né, espiritual. Em seguida vem a tentação e ele cai. Para vocês verem como é delicado isso. Só que Satanás, após isso, o que ele faz? Ele acusa. Satanás é mentiroso e acusador. Você é um fracasso, você nunca vai sair desse vício. E aí o que a gente acaba pensando? De fato eu sou um fracasso. Eu já estraguei tudo dessa vez, eu vou estragar de novo. Não importa. Então existe esse ciclo dessa luta, dessa tentação, que é muito grave, que é triste e é difícil de sair. Porque ele não é só espiritual, ele envolve, como a gente viu, a questão do nosso próprio cérebro. Tá? Só posso fazer uma adendo? Claro. Por exemplo, é um exemplo, né, do pastor que pregou, né, e após ele fez o ato, né? No caso aí, ele teve um momento de recompensa, de auto-recompensa. A tentação foi de recompensar, assim dica, mesmo. Né? É uma dica, viciado nisso. E ele teve aquele momento, então, agora eu vou me recompensar, agora eu posso. Agora eu posso. Eu fiz meu papel, fiz bem feito, agora eu vou me recompensar. Agora não tem problema, né? Agora não tem problema. Exatamente. Eu fiz minha parte, agora não tem problema. Existe esse pensamento, né? Que é correlacionado com a adicção. Entendi. Quais são as armas para essa luta, gente? Como eu falei, tem vários livros, várias formas de se enfrentar. Eu acabei selecionando a forma que o Tim Chester, no livro Com Toda a Pureza, ele apresenta, tá? São 5 R's de luta: repulsa à pornografia, reverência a Deus, repouso na graça, resistência à tentação, responsabilização perante os outros. Tudo isso não é uma fórmula. Vou seguir isso aqui, vai estar perfeito. Não, isso é um passo a passo didático que vai te ajudar nessa luta, ou vai ajudar você a ajudar outra pessoa, tá? Mas é uma luta constante, difícil. A gente não está menosprezando o impacto ou a gravidade disso, né? Mas é só uma forma da gente listar aí algumas armas. Primeiro, odeiem o que é mal. Você deve, eu acho que com essa aula você deve perceber a gravidade e sentir um ódio a esse pecado. E é bom que você sinta um ódio a esse pecado mesmo. Romanos 12 fala: odeiem tudo que é mal. Você não deve odiar apenas a culpa que esse pecado traz. E muita gente não sai do vício porque o problema dela é a culpa que ela sente depois de cair em tentação. Mas ela não odeia o pecado em si. Tem que odiar o pecado, porque Deus odeia esse pecado. E veja como a gente viu que esse pecado atinge várias esferas da sociedade. Pessoas criadas à imagem de Deus, pessoas com pai, mãe, família, sendo sexualmente expostas. Na maioria das vezes abusadas, com seu direito cerceado, presas para produzir pornografia. Tem tráfico humano aí, tem drogas, tem violência, tem suicídio. Então odeiem esse pecado. Segundo, o pecado sexual sempre é uma idolatria. A gente está buscando o quê? Um prazer em algo que não é Deus, ou em algo que Deus não deseja, não apoia, não aprova.
O David White diz: diante da ansiedade, do estresse, da crise, do tédio, que são motivos aparentes, né, que se dão para o pecado, o indivíduo corre não para Deus, mas para um Deus falso, para um Deus do pecado sexual, um Deus da satisfação própria, tá? Ele deveria recorrer a Deus. Repousar na graça. Sinto-me um lixo. Não me sinto digno de servir a Deus. Não creio que eu consiga quebrar esse hábito. O que fazer com isso? Bom, primeiro você tem que lembrar que você é um lixo, pecando sexualmente ou não. Que você peca em outras áreas da sua vida. Você é um lixo. Então, existe por trás desse pensamento querer abandonar o pecado para provar nosso mérito a Deus. Eu preciso vencer isso para mostrar para Deus que eu consigo, que eu sou bom de fato, para mostrar para as outras pessoas que não. Eu tenho essa dificuldade, mas eu venci. E num testemunho fala assim: eu achava que só seria aceito por Deus depois que me limpasse o suficiente. Você nunca vai conseguir. Você tem que repousar na graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? Aqui eu trago o que 2 Coríntios fala, adaptando para esse pecado específico sexual. Diz assim: Deus fez de Cristo aquele que nunca consumiu pornografia, nunca pecou nesse aspecto. Deus fez de Cristo a oferta por esse pecado da pornografia, para que por meio dele nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Então lembre-se, guarde seu coração. Jesus já morreu por esse pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas. Então ele foi tentado na área sexual também. Mas ele não pecou. Para que a gente pudesse ter a liberdade de não pecar nisso também. Romanos 8:1. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Você não deve viver escravo desse pecado. Jesus já libertou. Quando Deus olha para você, Ele não olha e vê um viciado em pornografia. Ele vê Jesus Cristo, que já morreu por esse pecado de pornografia. Então você tem que se apropriar, repousar nisso. Usar isso para vencer esse hábito. Agora, a gente não pode ficar só no âmbito teológico, tá? A gente tem que ir para a prática também. Resistir à tentação. A Bíblia fala várias passagens de resistir na prática à tentação. Ao Provérbios: mantenha a distância dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Quem que é essa mulher? Lá em Provérbios. Uma prostituta, uma adúltera, que ficava aliciando jovens ali. Nem passa perto da sua casa. Como que a gente pode aplicar isso para pornografia hoje? Não fique sozinho. Não fique sozinho. Não abra o computador à noite. Não fique sozinho no celular à noite. Ponha filtros, se precisar. Né? Bloqueie. Jesus falando: se sua mão direita leva você a tropeçar, corte, jogue fora. Né? O pessoal às vezes quer entender isso aqui literal, não dá, né? Furar o olho. Furar o olho. Tira, desliga a internet. Sei lá. Seja criativo aí nas medidas. Tá? Eu trouxe algumas aqui: controle de acesso e filtros de internet. Restrição de uso de internet sozinho. A gente viu, né? 70% do uso é no horário de trabalho. Trabalhe com pessoas ao seu redor. Tem um caso de um cara que precisou passar a trabalhar num coworking. Ele trabalhava em casa e falou: não, vou trabalhar num espaço que tenha mais gente, para evitar de cair. Ou restringe acesso ao celular, computador. Isso pode ser para você, mas pode você colocando para outras pessoas, né? Seja filhos, seja amigos, ajudando eles a se comprometer. Tem algumas ferramentas que mostram para outros, para terceiros, tudo que você consumiu na internet, tudo que você viu. É um parceiro de prestação de contas. Tem sites que fazem isso. Então você
vai te ajudar a você a não assistir, não consumir, porque outras pessoas vão saber se você acessou algum site que não devia. Tá? E aqui entra esse assunto, a responsabilização perante outros. A Bíblia fala: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Olha a importância da confissão, da ajuda mútua para vencer um pecado. Aí não diz perdoado, diz curado, é diferente. Sim. Exatamente. A guerra, apesar de tudo isso, não deixa de ser dura, longa e constante. Mas olha só o que Gálatas 5,16 fala: ande pelo Espírito e nunca satisfarão os desejos da carne. A história 3 está faltando. Esqueceu? Não entendi. Bilhete 3. Bilhete 3, testemunho 3. Acho que está escrito 4 ou 5, mas pode ler quem está com o último. Já até foi embora. Você lê, por favor? Na maioria das vezes, eu recorria à pornografia, quando via, ou quando havia, ou o ministério me sobrecarregava. A pornografia tornou-se um meio de fuga. Mais um exemplo aí da questão da fuga, né? Ou do estresse. Muita gente cai na questão do estresse, né? Tem gente que cai por tédio, tem gente que cai por estresse, por demanda exagerada ali, né? Para terminar, vamos olhar aqui, ó, esse versículo: ande pelo Espírito e nunca satisfarão os desejos da carne. É o tema que um dos autores usa no livro para mostrar que é sim possível vencer um hábito pecaminoso, um vício. Porque Deus fala: se você andar pelo Espírito, você nunca vai satisfazer. Perceba, não há promessa de que desejos sumirão, tentações sumirão. Sempre vai ter tentações. Mas a promessa de que você não caia, que você não sacie esse desejo pecaminoso. Tem vários testemunhos de gente que venceu uma luta de anos contra o vício. Então você tem que ter esperança, você tem que dar esperança para outros sobre esse assunto também. O John Street fala: não é só a mudança de hábito que é o alvo correto é a santidade. O que ele quer dizer com isso? Quem está lutando contra o pecado sexual não deve só lutar para vencer esse pecado e pronto, vencer uma batalha da minha vida e ok, tudo bem. O alvo correto nessa guerra ampla é a santidade. Eu quero, como cristão, como filho de Deus, ser mais parecido com Deus, ser mais santo. Tá? Essa deve ser a essência dessa batalha, é o fundamento. Isso vai ajudar você a vencer. Muita gente não vence porque só fica nas minúcias dessa guerra. Ah, eu preciso parar de ver aqui, entrar na internet. E fica só nisso. Tem que tratar o coração tem que ser mais santo.